Final de jogo 0-0 Corinthians e Palmeiras, talvez o derby mais mal jogado e mais feio dos últimos anos aí. Olha que tem uns derby feios, hein? Mas esse daqui tá de parabéns. Palmeiras fica só no empate, jogando com 2 a mais, né? A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu. Teve bastante polêmica dessa vez aqui. Teve lance de Yuri Alberto perdendo um gol ali, o Palmeiras reclamando de pênalti, e as expulsões, para mim, as duas corretas, mas claro, todo mundo tá reclamando, mas eu vou falar bem sincero, quem perdeu hoje foi a bola, velho. Machucaram a coitada hoje, viu? Acho que o jogador tem que entrar no conselho, falar, gente, hoje não vai dar em nada, vamos acabar isso aí. Deu uns 15 minutos, já dá pra ver que nem ia sair de nada. Vamos embora todo mundo, 0-0, empata, porque, mano, feio hoje, hein, velho? Olha, vou falar um negócio pra você. Eu oficialmente perdi a minha paciência com o Felipe Anderson. Eu tentei até onde deu, juro pra vocês. Não, vai acostumar, espera mais um pouquinho, espera fazer 30 graus. Não, espera aí, tá muito calor, espera fazer frio. Na temporada que fizer frio, ele joga. E não vai, parece que não vai. Ele entra numa morosidade no jogo com o Palmeiras e ele quase colocou tudo a perder. A gente por pouco não passou uma das nossas maiores vergonhas, que seria uma vergonha, né? Você não ganhar um time que tá com 2 a mais, você já fica brabo, né? Você já fica com vontade de quebrar tudo. E o cara que é mais apaixonado por futebol, né? Você já fica puto, né? Não tem outra palavra aqui para dizer que não for essa. E você imagina, se você consegue perder um jogo desse com 2 a mais. E isso seria por causa do Felipe Anderson, que ele dá um passe, ele entra numa morosidade, cara, que não sai nada de diferente. Era para ele ser um 12º jogador, algo nesse sentido. E aí o Carlos Miguel, com muito mérito, acho que ali é, eu não sei se mérito, ou o Yuri, inclusive estava assistindo com um corintiano, que eu consegui a proeza de assistir com um corintiano. Ele falou, eu achei justo, né? Falou, pô, eu acho que foi mais demérito do Yuri, porque o Carlos Miguel fecha bem, o Yuri não toca, né? O Yuri tem o cara descendo. Bicho, se ele toca, acabou. A gente tava fadado aí, é uma vergonha. Dá pra se dizer que isso ia rodar o mundo, né? Ia rodar o mundo, o Palmeiras perdeu um jogo com 2 a mais. Enfim, o que fica ruim é por isso, né? Mas se tratando no contexto geral do jogo, o Palmeiras, pelo menos no quesito confusão, né? Não arrega mais pro Corinthians, né? Pelo menos nesse ponto. Não, aliás, parece que teve. O derby foi tão ruim que teve confusão depois e nem foi televisionado. Foi tão ruim que nem a briga apareceu. Postaram aqui, ó, deixa eu até colocar e dar os créditos. O pessoal do Planeta do Futebol colocou enorme confusão na saída dos times de Corinthians e Palmeiras no túnel do vestiário. Briga entre seguranças, funcionários e jogadores. Foi tão ruim que os caras deixou para brigar depois. Pelo menos briga televisionada pra gente entender, né? Confusão. Espero que não tenha nenhum expulso daí. O lance do Yuri Alberto, tem um cara aí que talvez a gente vai deixar passar, mas que tem mérito aí também é do Alan, né? Porque o Alan, ele corre ali, ele recupera. E não que, e claro, o Yuri Alberto poderia ter tocado, mas eu acho que ele ajuda a colocar essa dúvida, porque se tá sozinho ali, aí eu acho que o Yuri Alberto ia tocado. Mas o Alan ali acho que pode ter dado essa dúvida. Carlos Miguel esperou até o último minuto, né? E aí fica esse negócio, né? Ninguém saiu satisfeito, porque o Palmeiras lamenta de ter perdido, de ter empatado com 2 a mais, e o corintiano, viu, os caras, né, perderam totalmente a paciência também com o Yuri Alberto. É que assim, eu acho até meio injusto com ele, porque ele deu a vida, hein, mano? Acabou o jogo ali, ele cansado pra caramba, é que esse lance aí vai ficar marcado. E as expulsões, né? Eu ainda teve corintiano com coragem de reclamar das expulsões. O Mateuzinho, primeiro, 30 minutos de atraso, né? Já poderia ter sido expulso lá no primeiro tempo. E o André, né, cara? O André foi dançar o Billie Jean do Michael Jackson lá, vai lançar o filme, ele foi homenagear o Michael Jackson, colocou a mão ali nas partes íntimas, curiosamente, igual fez o jogador do próprio time dele há 2 semanas atrás, de um nível de burrice absurda. Só que assim, eu vou ser bem sincero, na hora que foi expulso, especialmente o Mateuzinho, eu falei, mano, o Palmeiras não ganha esse jogo, mas nem lascando. É muita coisa de derby, eu ainda falei pra minha esposa, que hora que você acha que vai ser o gol do Corinthians? Aí ela foi buscar água, na hora que ela voltou, quase tinha saído. E aí eu vi entrando o Lingard, eu falei, nossa, mas é o roteiro perfeito pro Lingard fazer o primeiro dele. Mas enfim, né, cara, e vai ficar lamentando. Lamentável mesmo, porque, vamos supor, se fosse um jogo bom, pô, o Hugo fechando o gol, o Palmeiras jogando, 0-0, você fora de casa, clássico e tal, mas nas circunstâncias que foi com 2 a mais e o Palmeiras sem criar, né, o Palmeiras a defesa mais difícil do Hugo foi contra, que o Gabriel Paulista quase fez o gol contra, né, o Gabriel Paulista quase que também fez barba, cabelo e bigode, né, porque fez o pênalti,
que não foi marcado, para mim, um pênalti claro no Sousa, e quase fez o gol contra ali que o Hugo salvou. Então a chance mais clara do Palmeiras foi contra, velho. Então, tipo, a gente poderia ter ganho o jogo com 2 a mais contra, porque a gente não teve capacidade de criar contra os caras. É justamente isso. Quando saiu a segunda expulsão do Corinthians, eu pensei comigo, mas eu não externalizei, né? Cara, o Palmeiras não ganha esse jogo. E ainda mandei um WhatsApp pra você. Eu falei, mano, você tá ligado isso aí, né? Enfim, vamos acabar esse jogo. Você sabe com que tá com cara isso aí. Enfim, deu um desespero, cara. Um desespero absurdo nesse sentido. Porque eu já sabia. Eu falei, mano, o Palmeiras vai ficar rodando a bola pra lá, o Corinthians vai na única bola que tem. E aí foi entrando o Lingard. Era exatamente o roteiro que os caras queriam. Mas assim, no geral, cara, faltou a nossa competência, né? Faltou a nossa competência de fazer o gol. Aqui não tem o que questionar. O Palmeiras tenta ali no finalzinho, tem uma falta do André, tem um chute ou outro. Mas, enfim, faltou, por exemplo, faltou mais do Maurício. O Maurício faltou girar, faltou querer jogo, faltou quebrar uma linha. Faltou do Felipe Anderson, que entrou também, não mostrou nada de novo. O Alan, que fez um primeiro tempo horrível, no segundo tempo, para mim, ele faz uma boa partida. É que ele consegue o lance, mas faltou mais dos jogadores do Palmeiras, faltou mais da linha de frente do Palmeiras hoje, que foi um time caranguejo, né? Rodou para lá, rodou para cá e não aconteceu nada. E quanto à expulsão do André, cara, eu acho uma expulsão muito idiota, tá? Muito idiota. É que nem arrancar a camisa na hora do gol. Eu acho, pô, um absurdo o cara tomar um amarelo, porque ele tirou a camisa. Mas fazer o quê? É regra, né? Regra é regra. Eu achei a expulsão muito idiota. No meu mundo não expulsaria, mas se tratando de regra, paciência. Eu fiquei com a impressão que talvez por causa daquela pressão que a torcida fez em cima dos jogadores, eles queriam muito dar a resposta hoje de realmente de brigar, né? De intimar, de realmente, você vê, o Flaco Lopes, eu até falei quando a gente estava falando na live, né, antes do jogo, que com certeza ele ia apanhar bastante. Ele apanhou de fato, tanto que o carrinho do Mateuzinho ali já é nele, ele tomou bastante porrada ali. Então deu a impressão que o Corinthians queria só brigar mesmo, só fazer um jogo ali e talvez achar uma bola perdida e tudo mais, e acabou não conseguindo. Pareceu que o Palmeiras entrou nessa lance de brigar, né, do Corinthians e tal. O Palmeiras não precisava entrar nisso. Eu vi até que o Maurício falou depois do jogo, falou assim, a gente sabia que eles viriam para esse lance do embate e tal. Falei, então, você sabia, foge disso, mano. Às vezes você precisa até meio que apanhar, entre aspas, mas tentar jogar bola, né? O Palmeiras acabou querendo bater igual, tudo bem, bateu também, o Palmeiras também soube se impor ali, mas ó, saiu uma nota do Palmeiras aqui, eu acabei vendo agora, ó, da confusão que eu falei ali, ó, após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luigi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, pelo menos uma coisa da confusão que a gente não entendeu, né, que não foi televisionado, mas é isso, o Corinthians veio para brigar, tanto que os funcionários estavam querendo brigar. É o tipo de coisa que só acontece na arena deles, né? É uma bagunça aquele estádio, é impressionante, parece Fazem tudo, né? Ali, né, cara? Eles fazem qualquer coisa e não acontece não. Você viu o próprio Mateuzinho, foi o que você comentou no começo do vídeo. O Mateuzinho fez o que queria. O Mateuzinho foi lá, empurrou o jogador do Palmeiras no banco de reserva. Ele deu cotovelada, ele deu carrinho, ele fez o que ele queria. É aquele joguinho que os caras querem mostrar para Gaviões que eles são machos. Essa é a parada, entendeu? É aquele joguinho que eles querem mostrar, ó, a gente não tá deixando de correr, a gente faz uma média, aí dá uma solada, faz uma média pra torcida organizar. Esse é o típico joguinho que eles querem ser leão, sabe? Que eles querem ser leão. Mas enfim, não dá pra tirar o gosto amargo que ficou aqui com a gente, pelo menos pra mim, né? Não sei aí pra rapaziada que tá assistindo a gente, mas pelo menos pra mim ficou um gosto amargo, porque assim, duas expulsões e ainda é aquelas defesas que consagram o Hugo, né? Os corintianos aqui em casa estão ovulando aqui, estão falando, nossa, o Hugo, que não sei o que. Pô, três bolas em cima dos caras, tá ligado? Ai, o mito. Pô, pelo amor de Deus, o goleiro das defesas fáceis. Defesa foi do Carlos Miguel, bicho. O Carlos Miguel fechou o ângulo do Yuri. Aquilo foi uma defesa. Aliás, eu não costumo falar abertamente, mas o pessoal da Cazé TV, inclusive o Cazé, o que vocês têm com o Hugo? Eu queria saber, porque de fato, mano, os caras na transmissão, até falei aqui já, né? Que eu, às vezes, na transmissão fico meio disperso. Mas, cara, foi bizarro hoje, porque de fato, quem fez uma defesa decisiva foi o Carlos Miguel. O Hugo teve essa do Gabriel Paulista, que foi a mais difícil, mas se ele toma o gol ali,
era frango, porque a bola tava em cima dele, e a falta do Andréas, que ele tem até que voltar, porque foi mal batida a falta do Andréas. Ele bate no cano do goleiro, mas foi mal batida. Essa bola no cano do goleiro tem que ir pro ângulo, né? Pro cara ter dificuldades ali. Eu não, é bizarro o lobby que acontece com o Hugo, talvez por causa Ah, da cara, Copa aí, não sei. é um negócio tão evidente, parece que é até programado, que eu não sei se vocês repararam. Os caras, inclusive aí tem que falar também, os caras da GETV falando que o Paquetá já está se reencontrando para entrar no radar do Ancelotti. Ô, gente, vocês tiram nós pra otário mesmo, né, cara? Tira o Brad Pitt, tem gente que cai nos trem desse ainda. Tira a gente pra otário. Os caras já comentando, não, o Paquetá, jogando o que ele está jogando, acho que ele está começando a entrar no radar do Ancelotti. Pelo amor de Deus. É um lobby, né, para os jogadores, para Flamengo e Corinthians, que não tem como, né? Não, eu fico torcendo pra ir. Eu quero que o Hugo vai, que precise dele na Copa, porque vai fazer cagada. E fica cagada é amistoso, imagina na Copa. Os caras estavam tentando levar Mateuzinho e Bidu. Não tem 2 meses. Os caras estavam falando real. Mateuzinho e Bidu merecem seleção. Eu falei, tomara que vai. Eu quero que precise desses caras contra uma França, contra uma Bélgica. Aí fica igual o Fagner, né? Contra a Bélgica lá em 18. É um negócio assustador. E o Andrés aí, que a gente até falou antes. 8 assistências agora em 10 jogos, assim, uns números bizarros você não vê. Isso, mas enfim, né? Isso aí é só mais um ingrediente desse resultado que a gente amarga e ainda tem que aguentar os caras exaltando o goleiro. E, mano, não é um mau goleiro. Eu já falei, não acho o Hugo mau goleiro, mas também não acho mais nem de perto o que eles falam. Só que, inclusive, né? Eu até comentei outro dia que o Neto falou que era para ele pra ser titular, né, na Copa, por causa de uma defesa que ele defendeu a bola contra o Platense. Eu falei, cara, a gente critica, às vezes exagera nas críticas, e até eu mesmo falo que às vezes eu exagero, mas é porque a galera que elogia é um negócio assustador, velho. É o goleiro das defesas comuns, né? A única questão é que ele cai bem pro fotógrafo. Ele sabe cair, ele sabe farmar aura pro fotógrafo. Isso é o mais importante de tudo, né? Aquele pegou do Maurício, era só ele fazer assim, né? Ele dá um É, voo. então, é exatamente isso. Mas enfim, senhores, tem mais alguma coisa que você quer comentar aí? Cara, é isso, eu tô só vendo aqui se o Palmeiras não emite mais uma nota da confusão, mais nada, mas acabou ficando nisso mesmo, né? As polêmicas ali, as polêmicas durante o jogo, né? Essa confusão aí que a gente não viu, o gol perdido pelo Yuri Alberto. E é isso, mano. É isso. Vamos começar a semana aí. Agora tem Libertadores e Brasileirão. O Brasileirão é contra o Furacão em casa. E a Libertadores contra o Sport Cristal. Vamos ver se o Palmeiras emplaca umas 2 vitórias aí pra gente ter um pouquinho de sossego. É isso, meus amigos. Tamo junto, viu? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa o like no vídeo aí se você chegou até o final. Domingo é amargo, né? Quando que o palmeirense dorme doce, não tem como, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Valeu, tamo junto.